A partir de agora, com o tema Pecuária de Precisão, por onde começar? O palestrante, doutor professor João Costa Júnior. Professor doutor João Costa Júnior é profissional da produção animal, apaixonado e focado em traduzir o conhecimento das áreas de zootecnia de precisão, tecnologia e a inovação tecnológica para o pecuarista. Formado em zootecnia, com mestrado e doutorado em zootecnia, além de pós-doutorado com foco em zootecnia de precisão. Atualmente, ocupa o cargo de professor adjunto na área de zootecnia de precisão no Departamento de Zootecnia da UFMT, Campus Cuiabá, além de ser coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Zootecnia de Precisão e Cadeias Produtivas, NEPREC, Núcleo de Estudos para Prevenção do Crime. Senhoras e senhores, por gentileza, os nossos aplausos, vamos receber o nosso palestrante ao palco, o professor Dr. João Costa Júnior. Seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Oi. Bom dia, pessoal. Só para avisar que me colocaram aqui de supetão, tá? Que o planejamento não era para eu estar aqui, era só estar na coordenação do evento, mas a gente acharam que eu deveria dar essa palestra, que eu não acho ela tão importante, mas vamos ver. Pessoal, brincadeiras à parte, bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Gostaria de aproveitar o momento que eu estou aqui e agradecer já de antemão ao Sindicato Rural, em nome do Celso e o Vicente, pela oportunidade de a gente estar ministrando essa palestra. E, além disso, muito maior do que isso, pela oportunidade da UFMT, no curso de Zootecnia Campus Cuiabá, estar presente aqui nesse evento, na organização da Expo Agro, também, obviamente, né, com o Fórum das Cadeias Produtivas, e trazer o projeto Connect Zoo, em nome de todos nós, a professora Débora, que está ali atrás, junto com a gente, e o professor Jonathan, que agora de manhã não está aqui, está na fazenda lá mexendo com os suínos. E obrigado mesmo, espero que a gente consiga cada vez mais crescer esse nosso projeto. Vamos lá, né? Pessoal, a gente vai falar sobre pecuária de precisão, que é um grande foco que nós temos hoje no Brasil, é minha paixão. Eu falo que falar sobre pecuária de precisão para mim é igual pedir para uma criança falar sobre a mãe. Eu falo isso que é o amor que eu tenho dentro da zootecnia, e se eu pudesse ficaria o dia todo falando sobre isso. A gente vai fazer um apanhado bem rápido hoje para poder entender o que é a pecuária de precisão e por onde começar. Então, já deixo de antemão para vocês aqui, com enfoque não vai ser para falar tanto nos equipamentos, eu vou falar só por alguns só, mas todas as premissas que existem, que nós devemos ter para começar a enveredar nesse caminho que eu falo que é viciante no bom sentido, que é trabalhar com a pecuária de precisão. Então, a gente vai começar primeiro, fazer a nossa jornada aí. Quem já me conhece nas palestras sabe que eu sempre gosto de falar sobre isso. A nossa jornada vai ser para poder falar sobre onde estamos com relação ao mundo atual, por que nós estamos nesse local, como a gente consegue mudar e por onde começar. E quais tecnologias utilizar, pensando nesse contexto de iniciar, né, por onde começar a zootecnia de precisão, a pecuária de precisão. Quando a gente pensa em zootecnia de precisão e pecuária de precisão, existe uma grande discussão do porquê dela ser utilizada zootecnia ou pecuária de precisão hoje no contexto mundial. Ela está relacionada diretamente ao mundo que nós estamos vendo agora, que é o mundo 4.0. Eu sempre falo com os meus alunos lá da disciplina de zootecnia de precisão, que agora é zootecnia de precisão 1 e 2, eu falo que para entender sobre zootecnia de precisão, você tem que entender sobre história. E a história está muito relacionada aos avanços que nós temos das revoluções industriais, a 1, a 2, a 3 e a 4, né? Que é a primeira, segunda, terceira e quarta revolução. E nós estamos passando pela quarta revolução agora, que é basicamente essa realidade aqui que nós temos. Essa informação peguei fresquinha antes de ontem, que é do report, né, da HotSuite, que ela fala sobre como está o mundo digital. E nós já tivemos um crescimento, se vocês observarem, nós já temos um avanço aí da população mundial, já tomando 57%, né, de urbanização, e nós temos usuários únicos de celulares, com quase 70% já de pessoas no mundo, né? A cada 10 pessoas, 7 têm celulares,
E uso de internet, a cada 10 pessoas, pelo menos 6 pessoas já usam a internet e redes sociais. Pelo menos já 6 pessoas a cada 10 usam celular, usam redes sociais. E qual é o impacto disso? O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com zootecnia de precisão, com pecuária de precisão? Tem a ver com a comunicação. Basicamente, hoje, qualquer tipo de ação que a gente for realizar dentro da produção animal ou da agricultura, nós precisamos entender que a gente não está trabalhando mais no offline, a gente está trabalhando no online. Então, eu falo muito para os nossos alunos que o grande enfoque não é falar com o pessoal mais velho. A gente tem que mudar a geração nova que está vindo aí, geração X, a geração Z, porque essa que vai estar nos próximos 5 anos aí trabalhando dentro dessa realidade aqui, né? E aí é importante a gente trabalhar isso, porque isso vai cair exatamente naquele ponto que é do nosso projeto Connect Zoo. As informações são passadas de forma errada, porque as redes sociais estão muito disponíveis aí. Existe pouco conhecimento, mas muita informação. E a gente tem que trabalhar isso, e um dos enfoques é através da zootecnia de precisão. E um ponto interessante é entender que a tecnologia, o mundo não é tecnológico, não está tecnológico, ele sempre foi tecnológico. E aí é o que nós vamos explicar aqui. Quando a gente pensa em zootecnia de precisão e pecuária de precisão, normalmente as pessoas associam com equipamentos. Tem que comprar uma balança eletrônica, tem que comprar um chip de identificação, tem que comprar um drone para poder fazer monitoramento dos animais. E isso não é uma realidade direta quando a gente trabalha com zootecnia de precisão ou com tecnologia. Eu falo que para entender sobre zootecnia de precisão, primeiro tem que entender sobre inovação tecnológica e tecnologia. E basicamente quando a gente olha, essa galera que está aqui, ó, que esse pessoal que está nessa fase aqui, ó, que é os nossos antecessores, esse pessoal aqui já trabalhava com tecnologia. Basicamente, boa parte das tecnologias que nós utilizamos hoje saiu daqui. Se a gente utiliza hoje um machado, se a gente utiliza uma enxada, se nós utilizamos o fogo, todos eles surgiram dessa fase aqui, quando o homem saiu das cavernas e começou a entrar no campo. Esse pessoal, eles já pensavam em conceito de tecnologia e inovação tecnológica. Eu vou explicar para vocês que, para trabalhar com zootecnia de precisão, pecuária de precisão, primeiro tem que entender o que é conceito de tecnologia e inovação tecnológica. E aí nós temos esse ponto aqui que sempre eu trago, que é ter esse conhecimento é transformador, porque ele transforma o indivíduo em sujeito. O pessoal que estava lá naquela época, que são os neandertais, eles eram basicamente indivíduos. Eles não conseguiam ter pensamento crítico. A partir do momento que eles começaram a entender, a processar a informação que eles recebiam, quando caía um fogo do céu, através de quando caía um raio, e esse raio produzia um fogo, na matéria seca ali que tinha nas pastagens, eles começaram a receber aquilo como uma informação. Ah, caiu o raio e produz o fogo. Ok, eu tenho essa informação. O conhecimento é quando eles começam a utilizar esse fogo para ser aplicado em diferentes realidades. E aí começa o conhecimento tecnológico, que é o que o pecuarista, muitas das vezes, o produtor rural não consegue entender isso. Ele tem toda a tecnologia dentro da sua fazenda. Ele não precisa se preocupar em ter um trator da AgriShow que custa 5 milhões de reais, sendo que ele pode ter um equipamento lá que consiga trabalhar na realidade que ele tem. E é isso que a gente vai começar a entender hoje. E aí, basicamente, vamos entender dois conceitos iniciais, que é o conceito de tecnologia e inovação tecnológica. O primeiro deles é tecnologia. Tecnologia, basicamente, é a teoria geral, o estudo sistemático sobre técnicas, processos e métodos, meios e instrumentos que a gente trabalha dentro do sistema de aplicação, dos domínios da natureza. Então, quando eu tenho uma câmera funcionando, quando eu tenho esse microfone funcionando, ou até mesmo esse laser point com um passador de slide funcionando, aqui são tecnologias. Antes do laser point, o que nós utilizávamos antigamente? A gente utilizava uma varinha para fazer indicação, correto? Uma régua. Antes de ter o data show, essa apresentação aqui via PowerPoint, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o reto projetor. O reto projetor é a tecnologia. Basicamente, ele servia para poder ajudar nesse processo, né? Ou era um instrumento utilizado. Então, basicamente, quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem que olhar tudo que está sendo feito. Vamos trazer para a realidade da fazenda. Quando nós estamos realizando uma adubação, a adubação é uma tecnologia. Quando nós estamos fazendo uma ordenha, seja ela uma vez, 2 vezes ou 3 vezes ao dia, isso é uma tecnologia de processo. Quando eu penso em colocar tantos quilos de calcário dentro de uma área, isso tem todo um trabalho feito tecnológico para poder definir aquela quantidade ali. Isso é tecnologia. E aí nós começamos a pensar,
E aí eu falo que nós, dentro da propriedade rural, temos que ser cientistas. E ser cientista não é só publicar um artigo numa revista A1, numa revista Science ou numa Nature da vida. A gente tem que ser cientista para poder aplicar na realidade. O produtor rural ele acaba esquecendo um pouco das suas bases em termos de conhecimento construído pela sua construção social e não aplica isso no dia a dia. Vamos pensar aqui no exemplo bem prático, tá? Isso aqui é uma torneira, né? Está caindo água. Basicamente, essa torneira serve para quê? Para poder lavar a mão, para poder utilizar no dia a dia, etc. e tal. Tem todo um design, tem todo um conceito por trás dela, né? Ela é feita num formato para que a água caia de cima para baixo, para que a pessoa consiga colocar a mão embaixo. Aqui tem um conhecimento tecnológico aqui. Agora vamos olhar um outro conhecimento tecnológico. Vamos olhar agora isso daqui. O que tem aqui? Comportamento. Nós temos uma galinha bebendo água em determinada posição. Tem todo um comportamento sendo feito aqui. Se a gente começar a olhar isso como tecnologia, existe todo um designer que a galinha tem, que a ave tem, para beber a água. Então ela tem todo um mecanismo feito para que ela consiga consumir a água nesse formato aqui. Porque quando a galinha bebe água, o que ela faz? Ela enche o papo e depois joga a cabeça para cima para a água poder descer. Porque a galinha ela não tem o processo de deglutição como nós temos. Então ela faz isso de uma forma meio que por gravitação. Então, quando a gente olha essas duas possibilidades e começa a pensar fora da caixa, o que nós temos? Nós começamos a trazer o quê? A inovação tecnológica. E aí entra um ponto que essa pesquisadora aqui, na verdade, ela é militar, e ela foi uma das que desenvolveu muitas das ferramentas que nós utilizamos hoje na área militar. A frase mais perigosa em nossa língua é: nós sempre fizemos assim. Então, quando você olha os bebedouros como eram dispostos dentro dos aviários, tinha um formato seguindo qual ideia? Essa ideia inicial aqui, da galinha beber a água abaixo da gravidade dela, né, do ponto de gravitacional dela. E aí, quando a gente começa a pensar fora da caixa, entra o conceito de inovação tecnológica, que é basicamente o quê? É toda novidade implementada dentro do sistema de produção, sistema produtivo, que é feito por meio de pesquisas, essa parte importante, ou investimentos, investimento intelectual ou financeiro. Então, tudo que nós realizamos dentro da propriedade hoje, de inovação tecnológica, aí eu falo que a inovação... essa é uma inovação tecnológica. Igual nós temos hoje o iPhone, os smartphones de um modo geral. Ele é uma inovação tecnológica, que partiu de uma tecnologia. Qual era a tecnologia em relação ao iPhone hoje, aos smartphones? Era os celulares que nós tínhamos, né, aquele lá de 1990, que eram desse tamanho assim, aquela era a tecnologia daquela época, a inovação tecnológica naquela época, que é referenciada pelo telefone que tinha em casa. Então, sempre a inovação tecnológica está relacionada a um período do tempo. O que é hoje a inovação tecnológica, daqui a alguns anos vai ser tecnologia. E aí vai ter outra coisa melhor vindo aí. Tá ok? Então, é sempre usar a inovação tecnológica como um ponto referencial. Hoje, o Data Show é uma inovação tecnológica em relação ao retroprojetor. O retroprojetor é uma inovação tecnológica em relação à lousa, e assim vai. Então, entendendo esse conceito e pensando nisso como forma de o que eu posso inovar dentro da propriedade rural? E aí a gente começa a somar isso daqui. O que você acha que vai surgir daqui, pessoal? Vamos pensar aí, ó. A gente tem um bebedouro, desculpa, a gente tem a torneira, que é uma observação que é feita, e aí nós temos um comportamento do animal. A partir disso, eu falo que os chineses e os japoneses vão dominar o mundo. Os caras pegaram e criaram o quê? Bebedouro nipple. Aí tem gente que falou assim, meu Deus, é isso. Isso que é inovação tecnológica. Isso que é você observar. Você tem uma observação científica dentro da fazenda. E aqui nós começamos a pensar, sabe o que esse cara ganha hoje, o dono desse bebedouro nipple? Eu fiz o levantamento, porque a gente tem a Agência Internacional de Patentes. A patente desse cara aqui, que é um chinês, ele ganha por ano em torno de $1,5 milhão por ano só com a patente disso daqui. Ele desenvolveu isso há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás. Entendeu? Quem já viu aquele filme do Em Busca da Felicidade? Né, que ele vai vendendo, esqueci o nome do equipamento que ele vai vendendo, não lembro agora, mas ele pensou aquilo ali como uma patente para poder vender. Nós temos várias, né, patentes aí. Então, esse pensamento tecnológico a gente tem que ter. Vou trazer outro exemplo para vocês, tá?
E aí a gente tem que olhar o quê? Por onde a gente vai começar? Vou dar outro exemplo para vocês de tecnologia. Pensem no curral, o curral de cimento. Pensem agora nos pneus. Curral de cimento não é sustentável, correto? Pneu também a longo prazo não é sustentável. Se eu tiver um olhar tecnológico em cima, quer dizer, um olhar inovador em cima dos pneus, o que poderia ser feito a partir do pneu junto com o curral? Poderia ser feito um curral feito de pneu, para ser sustentável. Então, isso que é pensamento inovador tecnológico dentro da propriedade. E aí nós começamos a ter o trabalho, que é por onde a gente vai começar. E aí tá, ok, João, você está falando aí que tem inovação, tem tecnologia, tá, mas dentro da fazenda, o que eu vou ter que fazer? Aonde eu vou ter que trabalhar? E a gente começa aqui, tecnologia, ela tem, como eu sou um cara muito metódico e muito relacionado a processos, eu penso que tudo tem um passo a passo para ser realizado. Tem uma coisa pré, durante e pós, para tudo na vida, né? E acaba que o ponto é onde o pecuarista se atropela, porque ele quer sempre pensar no que vai ter de resultado. Eu uso muito isso por causa do CrossFit, né? Eu falo que o CrossFit ele tem todo um trabalho de processo sendo feito para depois você ter o resultado lá. Não adianta você querer chegar e levantar 120 quilos de peso no primeiro dia que você vai machucar a coluna. Você começa com 40, 30 quilos para chegar a 120. E aí você tem todo um processo sendo feito de técnica, tecnologia, de conhecimento, de conhecer o seu próprio corpo. Mesma coisa. O corpo aqui, no caso, ele tem que conhecer a sua própria fazenda, ver quais são os pontos positivos e negativos que ele tem, que poderiam ser melhorados. E aí a gente começa com o quê? Que é um conceito, que quem já assistiu minhas aulas sabe, mas eu sempre trago isso aqui, eu falo, enquanto eu morrer, eu vou falar sobre esse conceito aqui, que é a mesma coisa que a Gina Martuscello, que é de floricultura e pastagem. Ela quer que 100% das pastagens brasileiras não sejam degradadas. Eu quero que 100% dos pecuaristas consigam entender que tecnologias ou tecnologia de precisão não é equipamento. Então, me entender primeiro a escala tecnológica. Ah, não contei um detalhe para vocês, tá, pessoal? Muito das imagens que eu estou utilizando aqui foram criadas via inteligência artificial. Eu fiz ontem. Essa aqui é uma delas. Tá ok? Então, eu estou falando para vocês que é legal porque eu não tinha testado ainda, né? Por falta de tempo. E aí eu comecei a testar para algumas imagens serem produzidas. Aí eu pedi para ele produzir exato. Meu sonho era ter esse tipo de imagem aqui para trabalhar com conceito de escala tecnológica, conseguir montar agora para utilizar nas minhas apresentações. Vamos lá. Escala tecnológica, basicamente é um conceito que foi criado pelo professor Júlio Barcelos, que foi meu orientador, e ele dividiu as tecnologias em dois grandes grupos, tecnologia de processos e tecnologia de produtos. Só que aí, durante o doutorado, eu comecei a elaborar melhor e utilizar o conceito dele, e a gente avançou e criou um intermediário ali entre processo e produtos, que é os insumos. E aí, como é que funciona isso? Basicamente, as fazendas, elas são divididas em três grandes grupos, processos, insumos e produtos. O que seriam os processos? Basicamente, é tudo aquilo que você está mexendo dentro da propriedade rural que não demanda equipamento. Basicamente, é o manuseio manual. Como é que funciona isso? Aqui uma ordenha manual que eu coloquei, uma foto. Essa ordenha manual, ela basicamente não precisa de equipamento. O único equipamento que tem é a mão humana. É um processo. Eu vou utilizar ali, pode ser uma vez ao dia, 2 vezes ao dia. Ah, eu quero tirar mais leite da vaca. Basicamente eu vou ter que fazer o quê? Ordenhar em vez de uma vez, 2 vezes ao dia. Então basicamente são processos. João, eu quero a adubação de uma pastagem, é um processo. Se eu vou adubar 1, 2, 3 vezes, eu não vou ter que alterar o produto. Basicamente eu vou alterar só o processo que está sendo aplicado ali, que é o ato de adubar. Quando eu vou, por exemplo, fazer um piquete rotacionado ou um piquete extensivo, se é o rotacionado, a partir do momento que eu faço a movimentação dos animais dentro dos piquetes, isso é processo. Tá ok? E aí essas tecnologias de processos, elas são o primeiro passo para você conseguir ter uma evolução. E aí começa a zootecnia de precisão, que é o por onde começar. Eu tenho que melhorar primeiro os processos, fazer com que todos os processos da fazenda estejam o mais sedimentados possíveis. Então, se eu não tiver processos bem consolidados dentro da propriedade, eu não vou conseguir avançar nos outros pontos. Porque é basicamente o que é o grande gargalo hoje da pecuária, da produção animal de um modo geral, são processos bem consolidados. A partir do momento que eu tenho esses processos bem consolidados, aí eu vou avançar e fazer o quê? Eu vou começar a pensar nos insumos, nas tecnologias de insumos. Então, se eu tenho uma ordenha sendo bem consolidada, se ela é manual, se ela é com balde ao pé, ou se ela é com uma ordenhadeira, não importa. O importante é que ela está bem consolidada, sabe, se tudo sendo bem estruturado.
É igual numa indústria. Quando eu vou fabricar um carro, eu tenho os procedimentos operacionais padrão, que são os POPs. Só que na pecuária, eu queria que alguém levantasse a mão. Quem aqui já fez estágio, já trabalhou, trabalha com propriedade rural? Levanta a mão, por favor. Já fez estágio ou algo do tipo? Algum de vocês já entrou numa propriedade rural e tinha POP? Não, normalmente não tem. Não existe procedimento operacional padrão dentro das fazendas. Muito difícil ter. Das fazendas, principalmente as fazendas de produção animal. A de agricultura, soja e milho e tudo mais, já tem isso sendo feito. De forma bem consistente. Basicamente, o que nós trabalhamos com o processo é através dos POPs. Então, o que acontece? A partir de ter os POPs bem estruturados, os processos, aí eu vou pensar nos insumos. Poxa, se eu já cheguei ao máximo, se o máximo de ordenhas que eu vou fazer são 3, é o máximo que eu consigo extrair de leite daquela vaca, o que eu vou ter que começar a pensar para aumentar o leite, a produção de leite dessa vaca? Eu tenho que começar a subir um degrauzinho e ir para os insumos. Aí eu tenho que pensar no quê? Opa, será que se eu fornecer uma ração de melhor qualidade, esse animal vai produzir mais leite? Será que se eu utilizar um sêmen de melhor qualidade, eu vou conseguir que esse animal tenha um filho, né, um filhote de melhor qualidade genética que vai produzir mais leite? Vocês estão percebendo que eu não estou alterando o processo, eu não estou alterando o número de ordenhas, eu só estou alterando o quê? Os insumos. João, mas o insumo é exatamente o quê? Tudo aquilo que você vai utilizar dentro da propriedade rural que tem durabilidade de 1 ano. É por isso que eu falo que são tecnologias de processos. Se tem durabilidade de 1 ano, aí eu vou utilizar isso dentro da propriedade rural. E aí o que acontece? Esses insumos, eles devem ser utilizados para poder suprir esses processos. E aí nós temos que ter um trabalho muito bem feito de avançar para buscar uma ração de melhor qualidade, um sêmen mais caro, ou um adubo mais caro. Não vou falar preço, vou falar caro, usar o termo caro, de melhor qualidade, porque tem vezes que qualidade não está relacionada a preço. A qualidade melhor para suprir esses processos que vão estar acontecendo aqui. Então, quando eu faço isso, aí eu consigo consolidar. Ok, João, processos bem consolidados, insumos já estão atendendo para ter esses processos com alta eficiência, só que eu estagnei, eu não consigo avançar mais. A minha vaca saiu de 10 quilos de leite e com a ração que eu estou fornecendo, ela conseguiu avançar para 18 quilos de leite. Tem alguma forma que eu consigo melhorar mais dentro do sistema? Tem. Aí eu começo a pensar no quê? Nas tecnologias de produtos. E aí que é onde entra o mais caro dentro da propriedade. Porque eu vou ter que pensar no quê? Ok, produto. Se você compra uma vaca, uma novilha, para poder compor o seu rebanho, uma novilha vai durar mais ou menos quanto tempo dentro da fazenda? Mais de 1 ano, correto? Vai durar 3, 4, 5, 6 anos, dependendo do sistema de produção. Apesar de que, se for considerar Israel, dura no máximo 1 ano e meio. Que é só o tempo da primeira ordenha, acabou a primeira ordenha e descartam a vaca. Por isso que a produtividade na Israel de leite é tão alta. Então, você vai trabalhar com um produto, e a gente tem que pensar, a vaca, né, até um pouco preocupante falar isso, mas, querendo ou não, ela é um produto. Nós somos produtos do meio, né? Então, a vaca acaba sendo um produto dentro daquele sistema de produção. Quando você adquire uma vaca, ela vai durar mais de 1 ano. Então, ela não é mais uma tecnologia de processo, é uma tecnologia de produto. Por que a vaca é considerada uma tecnologia? Porque existe toda uma genética, todo um trabalho de bem-estar, tudo sendo feito ali, que o papel dos zootecnistas, veterinários e os agrônomos fazem, para que aquele produto seja de alta qualidade. Ela é cara. Você não vai comprar uma vaca gastando R$1.000. Você vai gastar 3, 4, 5 mil, 10 mil, dependendo da qualidade genética, até em torno do 1 milhão, como a gente vê aí nos leilões. Então, aí eu vou comprar esse equipamento, que no caso vai ser a vaca. Ou o trator, ou ordenhadeira. E aí vai ser o grande gasto que eu tenho dentro da propriedade. Mas ele já está ocorrendo a partir do momento que eu já tenho processos que estão me gerando lucro, insumos que me ajudam nesses processos a gerar lucro. E aí nós conseguimos ter o avanço. O que acontece normalmente é que os pecuaristas não se preocupam com isso. Eles acabam trabalhando com o quê? Vão lá, compram uma vaca de alta qualidade dentro de uma feira dessa daí e acabam não olhando se os processos dele conseguem suportar. Um exemplo disso foi no meu doutorado. O Silvio Menegassi, que é um colega meu veterinário, quando eu estava fazendo doutorado, ele estava realizando o doutorado dele também. Ele é um dos caras referências no Brasil, dessa nova geração, que trabalha com avaliação genética, avaliação reprodutiva de touros de origem europeia. E ele fez um trabalho com Braford.
comprado na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, e levados para reprodução no Pará. Compro o animal que é adaptado no Rio Grande do Sul e levo ele para reproduzir no Pará. O que vai acontecer? O animal sofre com calor e não dá conta de reproduzir. Eles compraram um produto de altíssima qualidade no Rio Grande do Sul, uma tecnologia no Rio Grande do Sul, só que eles não tinham os processos e os insumos adequados para poder suportar esse animal, e aí acabava que tinha problemas dos animais não se reproduzirem. E aonde eles jogavam a culpa? No touro. O touro é o problema. Não é o touro que é o problema, é o cara que foi burro que comprou um animal e não levou direto para lá. Então essa que é a grande problemática que nós temos hoje na pecuária. O cara compra um trator de R$1,5 milhão e fala que o trator não está funcionando, não é utilizado direito. Mas ele não tem os processos e insumos, não tem os processos e os insumos bem estruturados para poder garantir com que esse trator desempenhe. É igual virou a modinha agora da compra dos drones. Você vê uma pancada de pecuarista comprando drone, você pergunta, para que você comprou o drone? Não, para poder filmar, ver os animais. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, você vai usar mesmo agora? Não vou utilizar. Então é importante a gente ter esse cuidado de saber o momento que a gente vai utilizar. E aí, para finalizar essa parte, acontece isso daqui, ó. Quando a gente está trabalhando com a escada tecnológica, nós conseguimos observar que os equipamentos, eles vão dando, cada vez que eu subo o degrau, as outras partes, elas vão me ajudando, ó. Para eu ter tecnologia de insumo, eu tenho que ter um amparo muito forte aqui. Para eu vir depois a ter produtos, eu tenho que ter os insumos bem consolidados numa base maior ainda, que é a dos processos. Isso aqui que nós temos que entender. E eu vou dizer uma coisa importante para quem está aqui, tem um número grande de alunos aqui hoje, e o pessoal que está nos vendo pelo YouTube. Gente, isso aqui é o grande diferencial do assistente, da pessoa que está trabalhando com assistência técnica. Se vocês entenderem isso daqui dentro da fazenda, vocês conseguem ter a possibilidade de ter um número grande de empresas, né, de fazendas sendo assessoradas. Quem utiliza esse conceito aqui, que já conhece, que eu sempre falo dela, é a Renata Heller, que ela vai palestrar na quarta-feira, amanhã. Quer dizer, quarta-feira depois de amanhã. Ela faz a gestão 360. A gestão 360 que ela faz é baseada nesse conceito aqui. Numa conversa que eu tive com ela, ela absorveu esse conhecimento e utiliza isso na fazenda. Então, basicamente, a gente tem que entender. Então, é por aqui que a gente tem que começar. A zootecnia de precisão vai entrar basicamente nesse último tópico aqui, que são os produtos que nós vamos trabalhar dentro da propriedade. E aí, qual é o problema hoje que nós temos? Que não é um problema, na verdade, é uma realidade humana que nós estamos trabalhando. Para conseguir trabalhar com equipamentos, com zootecnia de precisão, para a gente poder começar, a gente tem que ter claro na nossa cabeça que os nossos funcionários, nossos parceiros no trabalho, os manejadores, eles são caras que têm uma grande característica, que são altamente acurados, mas muito pouco precisos. Por serem humanos, tá? Todos nós temos isso. Nós somos acurados, mas somos pouco precisos. Um exemplo disso. Eu tenho um grupo de animais ali que estão no cio. Se esse manejador vai olhar esses animais, ele vai conseguir identificar todas as vacas que estão no cio ali. Ele consegue ver pelo comportamento das vacas. Qual o momento? Elas estão no cio. Ah, tá, eu tenho de 40 vacas aqui, eu tenho 23 que estão no cio. Ele sabe que elas estão. Qualitativo, né? Estar ou não estar. Sim ou não. Mas eles não conseguem ter uma precisão. A precisão está onde? Qual é o momento que aquela vaca entrou no cio? Isso eles não vão conseguir saber. O momento exato. A vaca entrou 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, 10 horas, 12 horas. E para quem fez aí reprodução animal, saber o horário que a vaca entrou no cio impacta diretamente no momento que eu vou inseminar a vaca. Então, acurácia é saber diferenciar. Isso aqui é um conceito de zootecnia de precisão e efeito de probabilidade. Dona Débora está lá atrás, ela sabe disso, que ela é professora de estatística, de melhoramento genético e trabalha com estatística. É um efeito de probabilidade. Eu consegui saber se existe ou não aquele evento dentro de um grupo que estão ali. Isso é acurácia. Precisão é saber o momento exato do evento dentro daquele grupo que eu sei que está com o evento. Então, essa que é o embasamento da zootecnia de precisão. Então, esse cara, ele acaba não conseguindo fazer identificação. É onde entra o trabalho da zootecnia de precisão. E aí é tão interessante olhar isso, porque se nós trabalhássemos só com tecnologia de processos, isso aqui é um dado que foi feito lá em 2000, pessoal da USDA nos Estados Unidos, é um dado que eu uso até hoje, que não fiz. Aí até vou fazer uma provocação para a Laís, que vai ali palestrar daqui a pouco. Eu queria muito fazer essa pesquisa no Mato Grosso,
para relacionar os custos de produção com a adoção de tecnologia de processo. A gente consegue ter esses dados aqui no Mato Grosso, que eles fizeram isso, coletaram dados de mais ou menos 3 mil fazendas nos Estados Unidos, fazenda de gado de leite, e identificaram que fazendas que tinham que trabalhavam mais com tecnologia de processos, tinham até 43% na diminuição dos custos de produção. Então, esse é um resultado bem interessante para nós. E aí que a gente começa a pensar, ok, João, a gente entendeu onde nós estamos, entendemos por que nós estamos nesse local, que é relacionado ao mundo digital, trabalhamos um pouquinho por onde a gente tem que começar, que é entendendo os conceitos de tecnologia, inovação tecnológica e escada tecnológica, e agora a gente vai entender sobre o conceito de zootecnia de precisão. O conceito de zootecnia de precisão começa a partir daqui. Basicamente, zootecnia de precisão, existem vários conceitos que estão sendo trabalhados aí. Só que eu, como um cara muito focado na ciência, eu gosto muito de utilizar o conceito desse pesquisador aqui, que é o Daniel Berkmans, que ele produziu lá em 2014, que é o que melhor define zootecnia de precisão, que é o quê? Um sistema de gestão baseado no contínuo monitoramento e controle em tempo real da produção, reprodução, saúde e bem-estar animal nos diferentes pontos da cadeia produtiva. Ou seja, se eu tenho contínuo monitoramento e controle em tempo real, é considerado zootecnia de precisão. Senão, não é zootecnia de precisão. Pode ser tecnologia. É que eu vejo o pessoal falando assim, estou trabalhando com nutrição de precisão. Nutrição de precisão tem que ter contínuo monitoramento e controle em tempo real. Porque senão não é nutrição de precisão. Tá ok? Então é importante entender isso. E aí nós começamos num ponto muito interessante. Por que eu deveria adotar a zootecnia de precisão ou a pecuária de precisão? Qual é o motivo? Vamos fazer um cálculo aqui de papel de padaria, como diz na fazenda, né? Esse cálculo aqui eu sempre levo para os meninos, para eles poderem entender da importância de trabalhar com... Por que é precisão? Vamos pensar em ajuste grosso. A fazenda hoje trabalha com os ajustes grossos ali, que é adubação, inovação, mas não se preocupa com os ajustes finos. Os ajustes finos são aqueles pequenos detalhes que nós temos que olhar dentro da propriedade. Por isso que eu falo que o pecuarista ou o zootecnista, o agrônomo veterinário que estão dentro da fazenda, eles têm que ser cientistas. E eu escutei uma fala esses dias agora aqui dentro do Expo Agro que me preocupou bastante, aonde falaram que não precisa fazer faculdade para poder trabalhar na fazenda. Só técnico, sendo técnico, tá bom. Isso me preocupa muito, porque sim, nós temos que ter faculdade. As grandes potências que nós temos no mundo hoje, que são China e Estados Unidos, e a Índia que está despontando agora, eles só são potência por causa de quê? Porque eles investiram maciçamente na formação acadêmica dos seus jovens. Eu lembro quando eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, eu morei junto com 2 chineses. Foi uma experiência um tanto quanto interessante assim conviver com eles. Porque eles falavam que o investimento do governo chinês estava sendo maciço para o máximo possível de jovens terem graduação. Então, ouvi uma fala de que não há necessidade de ter graduação, só ter técnicos, é extremamente importante. Então, a gente tem que trabalhar isso. Então, o foco é ter essa formação acadêmica. E aí, gente, entra o ponto aqui da parte do confinamento. Basicamente, faça um cálculo aqui, um confinamento com 10 mil pessoas, 90 dias, 50 gramas de desperdício de ração. Cris, só 5 minutos, tá? Que eu já finalizo. Matemática simples. Confinamento com 10 mil animais. 90 dias de confinamento. 50 gramas de desperdício de ração. Quem fez minha disciplina sabe esse resultado aqui, mas o pessoal que não está vendo... Quantos acham que vai desperdiçar aqui, pessoal? É só 50 gramas para o animal. É pouca coisa por dia. Quando a gente calcula isso, olha quanto que vai dar. 45 toneladas em um confinamento. E sabe onde está esse desperdício aqui? Naquele lambiscozinho de ração que fica no coxo ali, quando o animal vai comer. Zootecnia de precisão está focado nisso daqui, ó. Calculem aí o preço da ração hoje, em dólar, vê quanto que vai dar. Aí vocês vão ver, basicamente, é o lucro que o pecuarista tem. Está relacionado aqui. Então, isso que é a zootecnia de precisão, atentar esses detalhes aí. E aí, galera, entra aquele ponto. O que não se gerencia, se não se gerencia, né, o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. Então, se eu não tiver dados, eu não vou conseguir gerenciar. E aí entra um ponto que é muito importante, que é esse diagrama de tomada de decisão aqui. Que é basicamente o quê? Tudo na fazenda, eu tenho que trabalhar do seguinte tópico. Qual é o primeiro tópico? Eu tenho que ter dados, para dados gerarem informações, de informação gerar conhecimento, do conhecimento gerar tomada de decisão.
Se eu tenho um determinado dado gerado ali, esse dado não me gera uma informação, ele não serve para nada. Ah, minha fazenda coleta bastante dado. Para mim não serve de nada. Você só gera dados, tem que gerar dado para gerar informação, pois informação gerar um conhecimento para ter uma tomada de decisão. Então tem que ter isso na propriedade. E aí, projeções indicam, né, que, em função de muitos pecuaristas não se preocuparem com essa tomada de decisão, de dados, informação, conhecimento e tomada de decisão, tem um dado que foi levantado pela Embrapa, que em torno de 50% dos pecuaristas que nós temos hoje não estarão presentes na produção animal daqui a em torno de 20 anos. Por que isso acontece? Por eles não estarem trabalhando com a tecnologia dentro da fazenda. Não estarem focados nessa geração de dados para a tomada de decisão. Isso é uma realidade aqui. E vou dizer bem sério para vocês. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Por quê? Os pecuaristas que não estão fazendo um trabalho bem feito hoje, eles não têm que tomar espaço. Eles têm que perder esse espaço. Porque tem que entrar pessoas que querem mesmo fazer um trabalho bem feito. Entendeu? Um trabalho bem feito. Porque a gente precisa de ter resultado para competir com os outros países. Estados Unidos e Índia, China, o que seja. E Austrália também. Avançando, basicamente o que nós temos que trabalhar, outra imagem gerada pelo inteligência artificial, tá, pessoal? Que a gente conseguiu, passei as informações, ele gerou essa informação aí. Basicamente o que nós vamos explicar hoje são 3 grandes grupos de tecnologias: pesagem, seleção animal e gestão de pastagens. Vou avançar aqui rapidamente. O primeiro deles, gente, é pesagem. O pesagem é o grande gargalo da produção animal. Tá ok? Basicamente, sem dados não tem decisões. Os dados começam aí. Tem uma informação que foi, ela circula e ela não foi levantada ainda veementemente, mas existe uma premissa por algumas empresas que produzem balança que consideram que em torno de 80% das fazendas de gado de corte no Brasil não possuem balança para pesagem do gado. Como é que eu quero tomar decisão se eu não tenho geração de dado, que é o peso? Quem aqui trabalha na área de produção animal, basicamente tudo que nós vamos decidir dentro da fazenda parte do peso dos animais. E como é que eu vou tomar? Ah, mas eu faço a pesagem no olho. Você está sendo, maravilhoso nessa pesagem. Porque o erro seu vai ser gigantesco. E aí entra um outro ponto. Como é que eu posso fazer isso, João? Por onde eu posso começar? Cara, eu não tenho uma balança. Usa uma fita. Tenho várias fitas hoje para trabalhar. João, mas são 1000 animais. Então você já precisa de não pensar na fita mais. Você tem que pensar no outro equipamento. Mas se falar que o equipamento é caro, tem fita, que é barato. Para mim, eu sou muito resolutivo. Para mim não tem desculpa. Eu não vou conseguir porque... Não, tem possibilidade. Você tem que saber qual é a melhor sadeca para você. Em termos de custo-benefício, né? Custo, se a balança é cara ou barato, e benefício e tudo mais. Não tem possibilidade de trabalhar com isso, pessoal? Tem aqui, pesagem por imagem. Basicamente, esse equipamento ele custa 15 mil reais para poder comprar e mensalmente tem um custo de R$1.000. Igual a gente tem Netflix, que a gente paga mensal, isso aqui também a gente paga mensal. Basicamente, o sistema funciona como? É uma balança, que é utilizada em inteligência artificial, por imagem, os animais são pesados, basicamente você diminui o tempo em quase 95% do sistema de produção. Então, basicamente hoje, para poder pesar o gado dentro de uma fazenda, você gasta em torno de 30 minutos, 40 minutos a cada 100 animais. Ela gasta em torno de 3 minutos a cada 100 animais, 3, 4 minutos, os animais passando. Basicamente funciona como? É esse daqui, Os animais vão passando e por inteligência artificial eles são pesados e você tem o valor ali. João, qual é o erro disso? 98% de acurácia. Entendeu? Claro que aqui é só para ter animais em terminação. Mas o pessoal da Olho do Dono, eles estão trabalhando, e é um projeto que os meninos já conhecem aqui, a gente tem uma paradinha nele no final do ano agora, nesse início do ano, mas a gente vai retomar ele agora para o segundo semestre, que a gente vai fazer para outras categorias, né, para pesar para vaca, regrê e tudo mais. Estou estourando o tempo, tá, gente? Eu sei, mas eu estou finalizando. Tem aqui da Intergado Bife, que é uma outra balança também, que dá para ser utilizada, que hoje chama Ponta. Tem um vídeo aqui, mas não vai dar tempo de passar. Basicamente, eles são uma ferramenta também que é utilizada para trabalhar todo o sistema de produção. São balanças onde tem o coxo para poder beber água, tem a balança do animal, cada vez que ele chega lá para beber água, o animal é pesado e essa pesagem já vai direto para um sistema onde é gerado o peso do animal, o animal é identificado, tem todas as informações necessárias. Da mesma forma tem também da Coima, que é o mesmo princípio, tá ok? É um equipamento que também trabalha da mesma forma, está a balança ali na imagem atrás, onde ele fica no local onde entra para o animal beber água, é o mesmo princípio da balança da Intergado. Então, nós temos possibilidades. Preço, pessoal, balança da Intergado em torno de 25 mil, da Coima em torno também de 20 mil reais. Tá ok? E também a gente entra o processo de seleção, como a gente falou.
primeiro eu tenho que pesar os animais e também trabalhar a seleção dentro da propriedade rural. Como é que eu posso trabalhar isso? Tem balanças da Intergado também que pesam os animais para poder selecionar os melhores animais. Quase que tem melhor ganho genético. É uma possibilidade. Então, tendo pesagem, tendo seleção e gestão de pastagens, eu já consigo começar com a zootecnia de precisão. E aí, basicamente, seleção de animais com melhor eficiência alimentar, nós temos aí uma melhoria de quase 15% na diminuição do consumo. Tá ok? Continuando, nós temos, por exemplo, também trabalho de melhoramento genético que é feito, por exemplo, com uso de redes neurais, para selecionar animais com melhores valores genéticos. Então, também é uma área que dá para se trabalhar. Quem quiser pegar, é só copiar o QR Code aqui, que tem o material. Tá ok? E aí também, nós já finalizando, nós temos a gestão de pastagens. A gestão de pastagens, hoje, é um dos grandes gargalos que nós temos. Tal como é a pesagem, nós temos a gestão de pastagens. Como é que é feito isso? Hoje nós temos empresas focadas só para ajudar na avaliação qualitativa e quantitativa das pastagens no Brasil. Essa daqui é uma empresa, que é a Connect Pasto. Eles trabalham basicamente com monitoramento de pastagem com uso de drones. Aí você consegue ter uma eficiência no uso do drone. O drone vai servir para alguma coisa, que é basicamente monitoramento dessas pastagens, utilizando o conceito de inteligência artificial e também de sensoriamento remoto. Junta essas informações e você consegue ter um incremento de 20% a 30% do ganho de peso e 30% a 40% da taxa de lotação. Porque faz um monitoramento rápido em grandes áreas, gera esse dado é levado rapidamente para o sistema de avaliação e já consegue ter tomada de decisão para alterar já ali se o animal vai ser mudado de local, se o grupo de animais, ou se vai adubar ou não, tudo de forma, decisões rápidas. Eles fazem todo esse trabalho, e é através também de consultoria e avaliações mensais. Aqui algumas informações que a Renata L já mandou para mim, que é o uso dos drones, né, para fazer um monitoramento dessas áreas de pastagem, para ver locais onde tinha talhões com áreas com maior ou menor produção de pastejo, então ela vai fazendo esse monitoramento e isso depois é levado para tomar as decisões. Então, o tempo que ela gastaria em torno de um dia para poder olhar todas as áreas da fazenda, ela gasta em torno de 3, 4 horas, no máximo, para conseguir monitorar toda a propriedade. Também utilizando para adubação, que tem esses outros vídeos aqui também, onde é feita a adubação das áreas, utilizando o drone, que é bem mais rápido. Também essa zootecnia de precisão. Oxi, passa. Foi. E aí, gente, para poder finalizar, um ponto que é interessante é não vender ideias, venda inovações. Eu falo que todo mundo que está aqui na sala tem capacidade de conseguir criar uma tecnologia nova. Por exemplo, durante o meu mestrado, eu trabalhei na patente de um produto, que era a base de própolis, chamava-se LOS. Então, foi desenvolvido esse produto, eu ajudei no desenvolvimento dele. No doutorado, a minha tese de doutorado foi embasada numa patente também, desenvolver um bolos intrarruminal para fazer, determinar a temperatura do animal e aí determinar o cio e o parto nas vacas. Então, tentem inovar dentro do que vocês estão fazendo e transformar isso em produtos. Isso que vai ajudar vocês. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Desculpa ter estourado o tempo. A ideia da palestra não é trazer soluções, mas fazer com que vocês quebrem mais a cabeça. Tá bom? Espero que vocês tenham pelo menos entendido, por isso eu coloquei por onde começar. Esse é um caminho para vocês poderem entender por onde a gente vai começar com a zootecnia de precisão. Tá ok? Aqui está o meu e-mail, também tem minha rede social, que eu falo um pouquinho sobre tecnologia. Se vocês tiverem interesse, é só acessar. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. Obrigado, doutor. Peço por gentileza para que permaneça aqui no palco. Quero convidar a aluna Júlia Campos, estudante de zootecnia da UFMT, para que possa fazer a entrega aí dessa pequena e singela homenagem, desse brinde, pelo comparecimento do senhor e por poder elevar os nossos conhecimentos com os seus conhecimentos. Parabéns mais uma vez, obrigado.